Curados por fora, feridos por dentro. Este é o tema da palavra do dia de hoje, manhã e noite. E Deus sabe o quanto, ao longo desta semana, eu orei, clamei, pedindo a Deus que a palavra que vai ser pronunciada seja usada por Ele, para curar a minha alma, para curar a sua alma, para restaurar os nossos corações. O texto bíblico aí está, Jeremias capítulo 6, versos 13 e 14. Na manhã de hoje eu vou fazer a leitura utilizando a Nova Versão Internacional, o que não vou fazer à noite. À noite eu vou fazer a opção pela Almeida Corrigida Fiel, que acho que foi muito feliz ao traduzir especialmente o versículo de número 14. Assim diz o texto sagrado: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. É impressionante a quantidade de disfarces que nós usamos para esconder a dor de dentro, para ocultar a ferida da alma, a ferida do coração. Eu tentei alistar algumas dessas estratégias. A primeira delas é talvez esta, e talvez seja mais comum: cuidar daquilo que é aparente, daquilo que está na superfície. E, sinceramente, este cuidado pode ser somente estético. Sabe aquela vontade de ir a fazer um corte novo, pintar o cabelo, mudar o guarda-roupa, ir para uma academia, começar a fazer uma série de exercícios, perder finalmente a barriga, colocar um sorriso quando o coração está triste e chorando? Provavelmente muitas das nossas ações ou tentativas de esconder a dor têm a ver exatamente com essa questão de natureza estética, puramente estética. Mas é possível também perceber que às vezes nós optamos pela aparência de um comportamento de alguém que está resolvido, que está bem, que está leve. E de repente a gente começa a conversar, começa a falar, se porta ao lado do marido como se estivesse vivendo em plena lua de mel, trata a esposa como não trata dentro de casa, e começa a tratar do lado de fora, e a gente se acostuma a viver um casamento de aparências. Optamos, quem sabe, por uma saída num dia à noite, imaginando que um jantar em um maravilhoso restaurante possa resolver a dor de dentro, a ferida da alma. Não funciona assim. Mas há quem queira recolher-se. E aqui, especialmente, os introvertidos. Gente introvertida recupera as energias, põe a cabeça no lugar, se recolhendo. Ficando sozinho, sozinha, faz a leitura de algum livro, conversa com poucos. Ele procura, ou ela procura, ouvidos de qualidade, gente com as quais se identifica. E normalmente é assim, às vezes escreve poesias, contos. Mas há uma outra maneira curiosa, e é exatamente o contrário disso. Eu não sei se você já percebeu, mas há quem queira ganhar o mundo. Não quero ficar em casa, vou viajar. Faz as malas, imaginando que ao voltar, de alguma forma, os problemas não mais vão existir. A dor não vai mais incomodar. Mas assim que retorna para o seu ambiente, para a sua casa, para dentro de sua empresa, do seu trabalho, para a sua vida, para o dia a dia, para o cotidiano, percebe que nada mudou. Aqui, certamente, talvez estejam os extrovertidos, aqueles que conversam com muita gente, aqueles que riem alto, mas por dentro estão gritando. É curioso porque, se eu falei do introvertido, se eu falei do extrovertido, alguém pode perguntar, e o ambivertido? Porque existe isso, viu? Gente que combina os dois padrões de comportamento. É possível que você tenha vontade de fazer isto ou aquilo. Quem sabe, a depender do dia, a depender da hora.
Mas deixe-me dizer, há ainda algo que para mim é cruel. É quando eu observo que às vezes nós somos tentados a disfarçar a ferida da alma, machucando as pessoas que estão em nossa volta. É impressionante como a gente se torna impiedoso. Talvez querendo assumir o controle da história, tentando se proteger, eu não quero mais sofrer. E quero saber, a partir daqui, eu vou bater, eu não vou mais apanhar. Ou o contrário. De repente eu me torno aquela pessoa que quer atender os caprichos de todos que estão à minha volta, sacrificando inclusive princípios, valores, sacrificando inclusive a mim mesmo, porque eu tenho medo de perder novamente, de ser rejeitado, de que ele não me ame, de que ela não me ame. E a ferida está lá, porque absolutamente nenhuma dessas alternativas tem o poder de restaurar o coração de um homem, o coração de uma mulher. Mas aí eu volto para o texto sagrado, e sabe o que é que eu percebo? É que algumas vezes, aqueles que deveriam ser a cura, são a causa de nossa ferida. E como nos traz angústia, aquela pessoa com quem compartilho a minha vida, aquela pessoa a quem amo, é quem mais me faz sofrer. Não é possível, eu orei tanto por este filho, por esta filha, pelo meu casamento, eu tenho me desdobrado, eu tenho tentado fazê-lo feliz, mas esta, que deveria ser a minha cura, o meu lugar de sossego, o meu colo amigo, o meu ombro para colocar minha cabeça, é quem tem trazido maior dor ao meu coração. Quando penso nessas coisas, irmãos, aí eu volto os meus olhos para o texto sagrado. E percebo que Jeremias identificou exatamente isso. Vocês conseguem perceber quem são? Aqueles responsáveis pela ferida do povo, aqueles que não sabem lidar com a ferida do povo de Israel, está aí. Profetas e sacerdotes. Gente, um profeta era a boca de Deus para o povo de Israel. Quando um profeta abria a boca, o povo de Deus queria ouvir a voz do seu Senhor, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, mas vinda do trono de Deus. Um sacerdote, ele funcionava como uma espécie de intermediário, de mediador entre o povo de Israel e o seu Deus. Era alguém profundamente comprometido em estabelecer essa relação. O texto está dizendo que aqueles que deveriam ser motivo de cura no coração do povo de Israel, o profeta, o sacerdote, na verdade, eram exatamente eles. Aqueles que patrocinavam a enfermidade da alma, aqueles que não sabiam lidar com absolutamente nada disso. E é nestas horas que as minhas expectativas e as suas expectativas se transformam em frustração. E frustração não alcança a gente do lado de fora, alcança a gente do lado de dentro. E quanto mais amamos e quanto mais temos expectativas, maior é a dor do coração. Lidar com isso eu sei que não é fácil, especialmente quando no texto sagrado por 2 vezes aparece a expressão todos, todos. Eu fico tão preocupado quando a minha cabeça começa a universalizar os causadores da minha dor. E então eu olho e digo, não, todos os homens, todas as mulheres, todo o trabalho, toda a igreja, todo pastor, todos. E o curioso é que no primeiro grupo estão os gananciosos. E ganância é algo sórdido. Me permitam mostrar apenas 2 aspectos desta ganância do ponto de vista bíblico. Eu ia trazer versos das Escrituras, mas pensei que talvez fosse melhor fazer assim, unificá-las numa espécie de padrão. Quando a Bíblia fala de ganância, identifica que quando a ganância chega ao coração de um homem, e às vezes essa palavra, tanto na língua grega quanto na hebraica, é traduzida por avareza, que significa amor à pátria, amor à prata. O ganancioso é aquele que pensa que vale tudo para alcançar aquilo que deseja. Ele rasga toda a ética, todo o código moral, ele rasga todos os princípios de Deus. Porque a ganância é quem vai determinar os seus valores e o seu comportamento e o seu procedimento. E o pior é que, além de pensar que vale tudo, ela nunca está satisfeita. Absolutamente. Nunca. Nunca é bastante, nunca é suficiente.
Algumas vezes isso tem a ver com coisas, mas há um momento muito louco que isso se transforma, sai do mundo das coisas e passa para o mundo das pessoas, porque ninguém serve. Ninguém serve. Por mais que ele se esforce, por mais que ela se esforce, por mais que os filhos, por mais que a família, por mais que Deus queira abençoar aquele homem, parece que nem Deus é bastante para satisfazer as suas necessidades ou desejos. E pensar, meus irmãos e irmãs, que esta palavra ganância está associada a profetas e sacerdotes. Eu tive uma vergonha tão grande porque eu fui trabalhar com esta palavra, fui nas concordâncias, e eu fiquei impressionado porque a palavra ganância, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento, mas todas diretamente relacionadas ao ministério da igreja. Eu senti vergonha, irmãos. Eu sei que esses textos são do 1º século, mas querem saber, eles ainda são atuais. A ganância ainda continua sendo motivação de muitos que estão travestidos de pastores, profetas, sacerdotes em nosso meio. Ganância, poder. E aqui, com tristeza, deixe-me mencionar pelo menos alguns desses versos. Lá está Paulo falando ao jovem pastor Timóteo e dizendo, olha, aquele que quer servir, aquele que escolhe o ministério, não pode ser movido, e aí o texto sagrado usa essa expressão, torpe ganância. Porque a palavra que é traduzida por ganância, ela necessariamente não é uma palavra que aponte para algo mal. Mas Paulo faz questão de acabar com qualquer interpretação errônea. Ele diz, aí ele associa, ainda que seja esse desejo intenso, ainda que seja esta vontade, é uma vontade torpe. A palavra aqui tem a ver com sujeira. Você pode imaginar isso. E não fica somente aí. Se você for ler a carta de Pedro, no capítulo 5, verso 2, está escrito assim, apacentai não por força, mas voluntariamente, e aí novamente aparece lá a torpe ganância. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Se não for bastante, lá está Paulo falando a Timóteo, capítulo 3, verso 8, e aí estende para o diaconato, dizendo que também os diáconos precisam ser honestos, e acrescenta algumas outras características e termina dizendo, não cobiçosos de torpe ganância. Ganância, somente isso. Eu fico impressionado porque em algum momento sacerdotes e pastores perderam de vista aquilo que era o alvo de sua missão. Eles começaram a pensar que as coisas valem mais que as pessoas. A ganância é esse momento em que nós substituímos o amor pelas pessoas pelo amor pelas coisas. É quando nós estabelecemos que este homem, esta mulher, para o qual eu fui chamado para servir, não vale nada quando comparado a um monte de prata, a um monte de moedas de prata. Ainda que sejam 30 moedas, lá está Judas, abrindo mão da fidelidade ao Senhor, em função de ganância, avareza. Eu fico muito preocupado quando a gente perde esta dimensão daquilo que é verdadeiramente valioso. Eu preciso lhe dizer, e eu não sei como é que você vai ouvir isso, não se pode tratar o menosprezo ou o desprezo como algo normal em uma relação. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Pensem no significado dessa palavra, desprezo, menosprezo. Prezar quer dizer reconhecer valor. Alguns acham que, inclusive, tem uma relação com preço. Quando eu menosprezo, eu estou dizendo que você tem menos preço. Você tem menos valor. E quando eu desprezo, o que é que eu estou dizendo? Que você não tem valor algum. Como você pode me dizer que isto é algo comum numa relação? Como você pode me dizer que aquele que ama, aquela que ama, possa tratar com menosprezo ou com desprezo o seu amado? No texto sagrado parece que aqueles homens perderam de vista isto, porque abriram mão daquilo que era o propósito da vida e transformaram tudo isso em ambição desmedida.
Mas lembra aquela história do todos são gananciosos? Ele diz lá também que todos são, ou todos praticam o engano. Não sei qual a sua tradução, algumas trazem a palavra vaidade. Jeremias está tão preocupado com isso, que no capítulo seguinte, capítulo 7, verso 8, ele diz, mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Eu vou repetir. Algumas vezes esta tem sido a palavra de Deus. Nós depositamos a nossa confiança em palavras enganosas, em palavras que são, na verdade, inúteis. Eu não conheço, aliás, eu desconheço, é melhor dizer assim, uma descrição melhor desta arte de enganar o outro, que as palavras do Salmo de número 55, no verso 21. E aqui eu estou usando a Nova Versão Transformadora, quando ela diz assim: sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como o azeite, mas na verdade são punhais. Tenha muito cuidado quando a fala às vezes é macia e as palavras às vezes são suaves. Na verdade, por trás daquelas palavras, o que existe é uma guerra, o que existe é um punhal. Por isso, pare de acreditar em tudo. Eu disse isso no domingo passado por 2 vezes. Não se deixe enganar. Lembram-se disso? Não se deixe enganar. Pare de acreditar em tudo e preste atenção. Aquele que partilhou de sua intimidade, ou aquela que partilhou de sua intimidade, que lhe conhece por dentro, sabe o que você gosta, sabe o que você não gosta, sabe onde está a sua sensibilidade. Ele sabe exatamente o que dizer para iludi-lo, para iludi-la. É um artista. É um artista. Consegue transformar histórias. Consegue seduzir no meio de uma discussão. Consegue tirar a atenção ou o foco da pessoa com quem está discutindo, porque ele lhe conhece muito bem, ela lhe conhece muito bem. Ela sabe que se porventura tocar neste assunto ou falar de forma amanteigada ou azeitada, ela vai conseguir, ou ele vai conseguir, que você não enxergue nem um punhal, nem que, na verdade, o único objetivo é fazer guerra, fazer guerra. Por isso, peça discernimento ao Senhor. Por quê? Porque há pouco eu falei, o texto sagrado diz, todos são, lembram-se disso? Todos são gananciosos. Lembra-se disso? Todos falam mentira, todos são enganadores, mas nem todo profeta, nem todo sacerdote é ganancioso e mentiroso. Por que eu estou dizendo isso? O pastor deve estar tentando se proteger agora. O pastor agora está defendendo a classe. Não. Eu só estou lembrando que quem disse estas palavras foi um profeta de Deus, foi Jeremias. Havia um homem de Deus naquele lugar. Havia um homem de Deus falando àquela gente. É certo que ele estava cercado de falsos profetas de Deus, mas Deus não se cala. Não imagine que Deus se calou e entregou a sua palavra àqueles que a transformam em mentira. Há profetas de Deus em nosso meio. Há pessoas, homens e mulheres, entregando a sua vida para que o povo de Deus possa ser edificado. Gente que eu não sou digno sequer de atar as alparcas. Por favor, tenha cuidado. Não universalize, não transforme em inimigo todas aquelas pessoas que se aproximam de você. Isso não vai lhe proteger, isso só vai lhe tornar uma pessoa ainda mais frágil. Não se feche a uma experiência amorosa de um relacionamento. Se não deu certo lá atrás, liberte-se dessa herança maldita. Se você não conseguiu reconstruir a sua vida, voltou a cair, não precisa ficar prostrado. Deus ainda está com a mão estendida na sua direção, dizendo que este não é o propósito dele para a sua vida. Não universalize nem com os outros, nem com você, porque às vezes eu disse, eu já fiz tanto. Eu já tentei tanto me libertar destas lembranças, destas memórias.
Mas quando eu penso que eu esqueci, quando eu penso que eu superei, quando eu penso que eu estou bem, surge alguma coisa e aquilo funciona como um gatilho e lá estou eu prostrado, prostrada de novo. Não permita que a sua vida seja destruída. Não permita. Eu creio na cura que vem do Senhor. Mas eu quero que você saiba que muitos problemas não trazem consigo uma saída indolor. Eu tanto que gostaria de chegar hoje aqui no púlpito e dizer, olha, sem dor, sem qualquer angústia, sem qualquer esforço, aqui está. E ter, quem sabe comigo, uma fórmula mágica para resolver os meus problemas e os seus problemas. Gente, cada dia tem sido lá em casa um dia completamente novo. Novas dificuldades, o nosso filho mais novo está numa fase onde está nos fazendo conhecer ainda mais a graça de Deus. Mas a gente precisa se levantar todo dia pela manhã, agradecidos e dizendo, Senhor, eu tenho a esperança que hoje vai ser melhor do que ontem. Porque é isso que nos mantém de pé, irmãos. Quando eu digo que a misericórdia de Deus se renova toda manhã, aquele que crê nisso, não pode acordar todos os dias ressuscitando os problemas do dia que passou. Se eu creio que a misericórdia de Deus se renovou, eu preciso viver debaixo da fé. O justo viverá assim, irmãos. E o curioso é que naquele texto, lá no versículo 14, o grande problema daquela gente era tratar aquelas feridas da alma, vejam só, como se não fosse grave. Para de ficar subestimando a sua dor. Para de ficar, sabe, usando o recurso da aparência, dizendo, não, mas está tudo bem. Não, mas eu vou levar. Deus sabe como tem sido as suas noites. Deus sabe que você não tem conseguido dormir. Você pensa que Deus não sabe disso? Que Deus não conhece as suas lágrimas lá dentro do seu banheiro trancado, ou quando você está dirigindo o carro e está finalmente sozinho ou sozinha? Deus sabe das coisas que vêm até aqui para você dizer e você tem engolido. E aquilo tem causado em seu coração, desculpa a expressão, uma indigestão espiritual enorme. Porque a gente não consegue colocar para fora. Não consegue. Recusar-se a enxergar a gravidade do problema não contribui em nada para a solução. Se existe uma dor, ela precisa ser tratada. Se existe uma ferida na alma, ela precisa ser tratada. Ferida de alma, traumas que aconteceu, lembranças, situações de violência, situações de abuso, precisam ser curadas. Eu sei que é difícil, eu reconheço. Mas fazer de conta que elas nunca aconteceram, não vai resolver absolutamente nada. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda que vem de Deus. Você precisa de ajuda de gente que Deus tem permitido estar à sua volta, como bênçãos na sua vida. Você precisa de ajuda profissional. Você precisa enxergar isso como algo a ser trabalhado. Não perpetue. Não perpetue, não ignore. Aliás, quando eu disse que não existem saídas fáceis ou indolores, eu me lembrei das palavras de Paulo, quando escreveu à comunidade de Corinto, capítulo 10, verso 13, primeira carta. Quando vocês forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Eu conversava com a Cláudia sobre isso, e na minha cabeça vieram vários homens de Deus que passaram por situações assim. Eu me lembrei de Paulo, que precisou descer por um cesto. Lembram-se disso? Deus mostrou uma saída. Mas que situação! Ele dentro de um cesto. Eu me lembrei de José do Egito. Ele saiu da casa de Potifar. Ele não cometeu o pecado, mas a saída o levou para a prisão. Eu estou lhe dizendo que algumas vezes as saídas que nós encontramos pela frente são extremamente dolorosas. E naquela conversa, a Cláudia me fez lembrar de Joquebede. E eu fui ao texto sagrado. E sabe, lá em Êxodo, no capítulo 2, verso 3, está escrito assim, que depois que
Moisés nasceu, era um menino lindo, uma bela criança. Eles conseguiram escondê-lo por algum tempo. Só que o texto diz que quando não conseguia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. Esta foi a saída, irmãos. Você pode imaginar isso? Ela não tinha como resolver o problema, mas a saída, às vezes é abrir mão do amado. A saída, às vezes, é colocar meu filho dentro de um cesto de juncos, num rio que está infestado de animais que podem devorá-lo. É me despedir dele sem saber o que vai acontecer. É assim, pastor, que funciona. Eu oro para que você não precise passar por uma dor tão grande. Mas dor que é vivida em processos de redenção se transformam em gratidão. A dor que é vivida em processos de cura, sabe, irmãos, aquela dor da cirurgia que eu fiz, aquela dor que é sinal que o processo está encontrando resultados. Bendita seja a dor que nos cura. Bendita seja, irmãos, bendita seja. O fato de você considerar a cura de sua alma como algo muito difícil, não significa acreditar que seja impossível. Eu sei, parece que eu consigo lhe ouvir. Espera aí, você está dizendo o quê? Que é humanamente impossível? Você está certo. Eu vou repetir com você e lhe ajudo nisso. Realmente, é humanamente impossível, mas é divinamente possível, irmãos. Eu não estou falando do seu poder, ou da sua capacidade de gerir, da sua capacidade de resolver, da sua capacidade de conciliar, de forma alguma. O que estou a lhe dizer é que, ainda que lhe pareça extremamente custoso, não é difícil, não é em nada difícil aos olhos do Senhor, aos olhos do nosso Deus. E aí você pode me perguntar, mas pastor, por que é tão difícil curar a ferida de dentro? Jeremias usa nesse texto, nesse capítulo 7, no versículo de número 7, uma imagem que eu nunca tinha me apercebido, por incrível que pareça. Ele olha para o povo de Israel e diz assim, vejam só: assim como um poço produz água, também ela, está falando de Jerusalém, está falando do povo de Israel, também ela produz sua maldade, violência, destruição. É o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Você consegue entender o que é que ele está dizendo? Você já viu um minador de água? Um lugar de uma nascente? Ou um poço, quando ele começa a encher? Ele enche de baixo para cima. Não tem como conter. Ele vai se alimentando. Ferida de alma é assim. É poço que está minando continuamente. É difícil vencer porque a gente produz novas dores, novas decepções, porque a gente reforça a tristeza, porque a gente reforça a incredulidade diante da possibilidade de solução, porque a gente não aceita ajuda, porque alguns de nós já procurou ajuda profissional, mas quando começou a ser confrontado e o seu próprio dedo, foi desafiado a colocar sobre a ferida, você recuou e fugiu. Você fugiu quando seus pais conversaram com você, e sabe, você estabeleceu uma sentença de silêncio. Olha, não quero mais falar sobre isso. Você fez isso com a sua esposa, fez isso com o seu marido. E o resultado é isso. É um poço minando dor de dentro, irmãos, dor de dentro. Dor que se alimenta, dor que se multiplica, ferida que não sara. Jeremias. Eu olho para esse texto e fico pensando, Jeremias é um homem extremamente sensível, capaz de enxergar aquilo que às vezes eu não consigo enxergar. Não adianta buscar a cura da ferida de dentro sem priorizar Deus em sua vida. Você só vai continuar lutando sozinho. Vai gastar dinheiro com medicação,
com profissionais. Não subestime, ou melhor, não superestime a sua capacidade de resolver as coisas. Enquanto Deus não for a sua prioridade absoluta, enquanto você não colocar Deus como aquele que tem o poder de curar aquilo que está por dentro, nada vai acontecer. Eu leio o texto do profeta no versículo 10 desse mesmo capítulo, e eu acho lindo porque ele diz assim, vejam só: a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Gente, eu me lembrei tanto da chamada de Isaías, quando Deus disse algo semelhante. Aliás, o texto diz: a quem enviarei? E quem há de... E ele disse o quê, irmãos? Você consegue responder agora, eis-me aqui? Porque eu sei que responder eis-me aqui diante de um chamado, de uma vocação, é difícil. E quando Deus olha para mim e diz exatamente isso, a quem eu posso advertir? Quem é que está disposto a me escutar? Sabe qual é a minha palavra aqui? Precisa ser a mesma de Isaías. Eu estou aqui, Senhor. Pode falar. Você veio a este culto por quê? Talvez alguém tenha vindo porque eu tenho dito que, para mim, os sermões, eles mudaram. E o interessante é que eu descobri que a introdução do sermão hoje parece começar ao longo da semana. Deus não só fala hoje ao pregador, mas fala também àquele que vai ouvir. E lá estou eu colocando o tema, gravando uma mensagem para você. Você que está nos acompanhando. Talvez você nunca tenha parado para ouvir um pastor, uma comunidade religiosa, mas está fazendo isso. Eu quero dizer que isso é Deus tocando a sua vida. Eu creio, irmãos, que Deus quer os meus ouvidos nesta hora. Sabe essa coisa da gente pensar que Deus quer a nossa carteira? Deus quer a nossa alma. Deus não quer outra coisa além de tudo que eu sou. Tudo. Não fica pensando que Deus quer o seu final de semana, o seu domingo em especial, ou quem sabe uma manhã ou uma noite do domingo. Deus quer tudo, quer seu horário cheio. É como se Ele dissesse: olha, aqui está a sua agenda, marca para mim. Não tem vaga para mais ninguém. Então, quando você for trabalhar, me leve com você. Quando você for para a faculdade, me leve com você. Quando você estiver correndo, fazendo o exercício, me leve com você. Eu sou a sua agenda. Quem está disposto a ouvir? Você está disposto? Você está disposto? O texto prossegue e o profeta vai dizer assim, vejam só: os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Gente, presta atenção aqui. Parece que um ouvido obstinado é ouvido surdo. É ouvido que transformou-se em pedra, sabe? Petrificou. Que não adianta, não adianta. É provável que você escute tudo isso que eu estou lhe dizendo. E ao mesmo tempo uma semente de descrença, de incredulidade começa a se manifestar no seu coração. Talvez você esteja dizendo a você mesmo: mas não vale a pena, não vou conseguir, eu não tenho forças, não vai dar certo, eu já tentei lá atrás, eu já procurei ajuda, bateram a porta na minha cara, pastor, ninguém me ajudou. Aquela história que o senhor disse, que às vezes a gente espera, de quem mais a gente espera a cura, o que a gente recebe é doença, já aconteceu comigo, eu já desisti. Não desista. E querem saber por quê? Existe uma razão para isso: porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Aí o texto sagrado depois diz que essa gente, além de ser obstinada, presta atenção aqui, diz o texto assim: a palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Eu me lembro que há minutos atrás eu lhe disse da força dessa palavra aqui, não foi? Desprezível. A palavra de Deus para você é prazer ou é desprezível? Porque logo depois ele fala, não é? A palavra já não é motivo de prazer. O seu prazer, aquilo que você tem tanto buscado, a sua felicidade, que às vezes você colocou numa relação com um homem, com uma mulher, no sucesso dos seus filhos, no seu sucesso profissional. Somente Deus pode ser o meu motivo de prazer. Nele reside a minha alegria, nele reside a minha satisfação.
Deixe Deus curar sua vida. Essas cirurgias que são invasivas, elas são complicadas, não é? Porque elas mexem com muita coisa, o período de recuperação é maior. Eu queria lhes dar uma sugestão nessa hora. Eu já fui operado. E o curioso é que se você me perguntar o que foi que aconteceu durante a cirurgia, eu vou lhe dizer, não sei. Não me lembro de nada. E sabe por que eu não me lembro? Porque eu fui anestesiado. Eu não tinha absolutamente controle de nada, nem do meu corpo. Quando a gente precisa ser tratado, operado, é assim que funciona. Você é capaz agora de dizer, Senhor, eu não vou me mexer. Eu não vou fazer. Eu vou deixar a tua vontade agir na minha vida. Eu não vou ficar discutindo com o Senhor. Porque às vezes a gente discute aqui, ó. Não, Senhor, mas assim não. Mas não é justo, Senhor. Mas eu não tenho culpa. Eu não tive responsabilidade. Ele não presta, Senhor. Ele é uma pessoa má. Ela não gosta de mim. E a gente começa aqui. Pare. Deixe Deus abrir, sabe, a alma. Enfiar a mão lá dentro. E arrancar do seu coração. Arrancar de sua alma tudo que tem sido espinho, tudo que tem sido dor, tudo que tem sido ferida. Ele pode fazer isso. Se este for o seu desejo, sabe o que fazer agora? Consegue pensar? Converse com Ele. Diga, Senhor, eu preciso ser curado. Preciso ser curado. Eu não sei o quanto as suas memórias têm lembranças ruins, têm destruído a sua paz hoje. Meu Deus, coisas que aconteceram há 5, 10, 20 anos. Ou talvez tenha sido a palavra que você ouviu esta semana. Alguém tocou na sua ferida, desdenhou de você, lhe humilhou. E você não consegue lidar com humilhação. Talvez você já tenha desistido de você, de relacionamentos, de missão, de ministério. Em nome de Jesus, nesta hora, deixe Deus trabalhar na sua vida. Sabe aquela história do poço? Quando a gente abre o coração para Jesus, é uma outra história. São rios de água viva que vão brotar no meu coração e no seu coração. Esse poço de água morta, de água suja, o Senhor quer transformar. Peça que Deus trabalhe na sua memória nesta hora. Confesse o erro que você cometeu. Eu sei que você já prometeu isso outras vezes, mas faz de novo, recomeça. Em nome de Jesus, homem. Recomeça. Eu vou fazer silêncio para você conversar com Ele. Só você sabe o que está no seu coração nesta hora. Converse com Ele.